Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos à segunda parte das operações envolvendo estoques. Então, essas operações ocorrem em empresas comerciais, chamadas de sociedades comerciais, como a gente já viu em aulas passadas, né, quando a gente falou um pouco do que é empresa comercial e empresa industrial. A diferença de estoques entre elas é que na empresa comercial o produto ele já é pronto para a revenda. Na industrial, a fabricação desde a matéria-prima, né? Então, a diferença é essa daí. Então, a formação de preço, tudo é diferente, tá? E aí, as empresas comerciais têm por objetivo comprar mercadoria de fornecedor e revender essas mercadorias para os seus clientes. A diferença entre o preço de compra e o preço de venda representa o lucro bruto dessas companhias. Quando nós vimos os critérios de avaliação de estoques, né, PEPs, UEPs, custo médio, nós vimos na ficha de preenchimento, na ficha de controle, né, os resultados que apareciam lá. O custo, o lucro, o estoque final, resultados diferentes, porque nós tínhamos critérios de avaliar estoques diferentes. Então, aquele lucro bruto, né, que a gente calcula, que a gente encontra, a gente faz pela diferença entre receita e custo da mercadoria vendida. Né? Então, é o preço de compra menos o preço de venda. Então, lucro bruto é receita menos custo, no geral. E aí, a partir do momento que a gente preenche a demonstração do resultado do exercício, a gente vai começar a visualizar esses tipos de receitas diferentes, de acordo com a ordem lá da demonstração do resultado do exercício, né? Receita operacional, receita bruta, né? E aí, receitas financeiras, né? A gente, a partir do momento que vai preenchendo a demonstração do resultado do exercício, com determinados tipos de receitas e custos, no final a gente vai chegar ao resultado de lucro ou prejuízo do período, tá? Então, esse lucro bruto, toda vida que das atividades, nos exercícios, em questões aparecer, sempre a gente vai pensar que vai envolver os custos das mercadorias vendidas em empresas comerciais. Então, vai ser o total das receitas menos o total dos custos. É importante mencionar que essa diferença bruta, ou seja, que no cálculo do lucro bruto, a gente não leva em consideração outros tipos de receita. Por exemplo, professora, receita de rendimento e aplicação financeira, que é receita de juros, receita financeiras, receitas com aluguéis, não. A gente só envolve as receitas de vendas de mercadorias. Tá? A apuração do lucro bruto ela está voltada estritamente à receita de vendas de mercadorias. Vamos a um exemplo. Vamos dizer que a companhia Alfa vendeu 50 unidades de cadeiras, cada cadeira pelo valor unitário de R$ 25. O custo unitário das mercadorias foi R$ 14,50. Qual é o lucro bruto? Para a gente pegar uma questão dessa e achar o cálculo do lucro bruto, uma questão simples, né, para a gente rever e relembrar os conceitos, a gente precisa multiplicar a quantidade unitária pelo valor, tanto para as receitas quanto para o custo. O que é que pode acontecer? Em questões, nos exercícios, eu não trazer o valor total da receita ou o valor total do custo e pedir para você achar a partir da quantidade de unidades vendidas ou compradas e a partir do valor unitário. Então, na questão foi dito que foi vendida 50 unidades, cada uma R$ 25. Se a gente pegar 50 vezes 25, isso vai dar um total de 1.250, tá? Se a gente pegar os custos, as quantidades, 50 unidades vezes 14,50 cada um, a gente vai ter aí R$ 725. Então, o total de receita menos o total de custos, nós vamos ter aí o valor do lucro bruto em R$ 525, tá? Aí o que acontece? Nessas operações, que envolvem as operações de mercadorias, a compra, venda, nós envolvemos também devoluções, podem ocorrer devoluções de compras ou abatimento de compras e devoluções de vendas ou abatimento de vendas. O que acontece? Quando a gente trabalha com devolução de mercadoria, essa devolução ela pode ser em sua totalidade ou em sua parcialidade. O que acontece?
As mercadorias que são devolvidas em sua totalidade é quando lá o comprador, né, por exemplo, não ficou satisfeito com os produtos, ou esses produtos podiam ter tido uma qualidade inferior, podiam estar quebrados, não estava tudo em acordo com a nota fiscal do produto, com a nota fiscal do pedido, né? Então o que acontece? Não satisfeito, ele vai e pode devolver. E aí a gente trabalha com devolução total. Mas pode acontecer de a empresa lá comprou do fornecedor, mas veio alguns produtos avariados, que pode ainda ter condição de venda, pode ser colocado à venda, e aí a empresa vai, né, e pede que haja um abatimento na compra dessas mercadorias. Então, o fornecedor que está fornecendo aquela mercadoria pode dar sim um abatimento naquelas compras, tá? Então, no geral, quando um comerciante se vê prejudicado ao receber certa mercadoria, cujo tipo, qualidade, preço ou qualquer outro fator esteja em desacordo com o pedido, o que é esse desacordo? Quando há o confronto do pedido com a nota fiscal, né, isso não bate, e aí são condições ou mesmo essas condições físicas normais que deveriam cercar o produto, aí ele pode adotar essas medidas, né? Devolver a mercadoria ou solicitar um abatimento, tá? Em resumo, essas operações elas ocorrem justamente quando um comerciante, a empresa comercial, ela se sente prejudicada, né? E aí ela não está satisfeita, tá? Ao receber esse tipo de mercadoria de acordo com o seu pedido. Então, para o comprador, toda vida que a empresa estiver comprando mercadoria, né, na contabilização, esse ato de devolução, de abatimento, vai mexer com os valores de quê? Das compras. E esses valores de compras representam quem? A conta estoque. Então, a gente vai ver isso quando a gente estiver fazendo os lançamentos contábeis no livro diário, né? E aí, no Razonete, a gente vai apenas colocar aquilo que a gente registrou no livro diário e depois a gente vai apurar os saldos. Então, quando eu estiver trabalhando com devoluções de compras ou abatimentos de contas, a conta afetada é a conta de estoques, né? Porque eu estou comprando produto, a partir do momento que eu compro aqueles produtos que eu vejo que não está de acordo com o meu pedido, eu posso devolver. Tá? Então, a devolução de mercadoria, ela vai implicar numa diminuição do saldo da conta estoques. A gente vai ver isso nos lançamentos. E aí, ó, essa devolução, como eu acabei de falar para vocês, ó, implica numa diminuição da conta estoque e anulação ou devolução de compras ao fornecedor. Algumas discussões trazem diferenças entre devolução e abatimento. É o que eu acabei de comentar com vocês um pouco. Então, alguns livros trazem que, após o recebimento da mercadoria, o comprador pode constatar algum problema a elas relacionadas e as mercadorias podem não estar em acordo com o pedido, apresentando defeito. Para que não ocorra devolução, o vendedor pode pedir uma redução de preço, é o que a gente chama de abatimento. Apenas muda a nomenclatura a partir do tipo de operação, tá? Vamos a um exemplo. Nos lançamentos contábeis. E o que é que acontece também? Nós temos descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes que devem também ser deduzidos, né, para determinar o custo de aquisição. Ou seja, não integra o preço do custo, o preço de compra do estoque. Então, se eu tiver assim, uma operação de compra de mercadoria com descontos comerciais no valor de tanto, 10% de desconto, a gente vai ver isso nos exemplos. Então, a gente vai calcular os 10% do desconto e vai registrar numa conta de descontos obtidos ou descontos concedidos. Se eu estou comprando mercadoria, né? Eu estou comprando com desconto, estou obtendo o desconto. Mas se eu estiver vendendo mercadorias, né? Eu estou vendendo para os meus clientes e posso dar descontos, né? São os descontos concedidos. Se eu estiver comprando, descontos obtidos. E assim a gente vai ver nas operações, tá? Então aqui, ó, vamos num exemplozinho de lançamento de devolução, de compras de mercadorias. O que é que a gente precisa relembrar nos lançamentos de estoques? Toda vida que eu estiver envolvendo mercadorias, tanto na compra quanto na venda, a gente tem que saber que isso vai envolver a conta de estoques, tá? Na compra,
de mercadorias, nós não vamos ter aí valores de custos, porque a gente está trabalhando com compra. Então, na compra, nós vamos ter a conta de estoques propriamente dita e a forma de que a empresa comprou essa mercadoria, se foi à vista ou se foi a prazo. Então, o lançamento básico de uma compra à vista de mercadoria é sempre débito estoque, credita caixa ou bancos. A gente pode até acrescentar aqui, ó, caixa ou banco, né? Quando esse pagamento ele é à vista, né? E aí a gente sempre vai saber relembrar que essas contas são contas patrimoniais. Se são contas patrimoniais, são contas que estão classificadas lá no ativo, propriamente no ativo circulante, porque são operações de curto prazo. Quando eu trabalhar com devolução de compra, o que é que vai acontecer? Se a compra foi à vista e eu vou fazer devolução de uma compra à vista, então eu tenho que usar as mesmas contas utilizadas no lançamento de compra à vista de mercadoria. Então, quando eu compro mercadoria, o que acontece? O saldo da minha conta estoque aumenta, porque eu estou aumentando uma conta do ativo, está entrando mercadoria, estou adquirindo bens que vai integrar o meu ativo. Mas a partir do momento que houve problemas com essas mercadorias e eu opto por uma devolução, tá? De compras ou abatimentos, né? Propriamente dito, as devoluções de compras, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Então, essa conta caixa, ou melhor, essa conta de estoques, caixa não, de estoques, ela vai sofrer redução. Então, um lançamento de devolução de uma compra à vista é debita caixa e credita estoques. Eu coloquei aqui devolução de compras entre parênteses estoques, que é para vocês saberem que esse lançamento se refere a uma devolução de compras. Onde é que isso a gente pode colocar? No histórico do lançamento. Então, lançamento padrão de uma compra à vista. Debita estoque, credita caixa ou banco. Devolução dessa compra, dica é só inverter o lançamento. Mas vamos entender por que eu estou invertendo o lançamento. Porque eu estou debitando caixa e estou creditando estoque. Porque se eu estou devolvendo mercadoria, né, eu tenho que dar baixa no estoque, saída, né, e aquele valor que tinha sido pago será devolvido, será restituído, estornado para o caixa. E aí, por que caixa, professora? Porque a operação foi uma operação à vista e aqui no lançamento, no exemplo, eu coloquei que foi a conta caixa. Então, histórico do lançamento, a gente sempre coloca devolução, se for a devolução de estoque de mercadorias, tá, para o fornecedor tal, na data tal, né? Aquele histórico que a gente sempre coloca nos lançamentos, tá? Se a compra foi a prazo, se eu estou tratando de compra a prazo, então a gente vai trabalhar com fornecedores ou duplicatas, tá? Lembram? Duplicatas a pagar. Quando a gente trata de clientes, a gente trata da mesma coisa que é duplicatas a receber. Também são contas patrimoniais. Opa, se eu estou comprando a prazo, eu estou comprando a terceiros, né? Eu tenho que pagar a alguém. Então, isso me dá duplicatas a pagar ou fornecedor, tá? Então, também é conta patrimonial, sendo que fornecedor duplicatas a pagar é uma conta do passivo circulante, obrigação, ok? Aí, ó, se eu fizer devolução de uma compra a prazo, o que é que eu vou fazer? No lugar de envolver as contas caixa ou banco, eu vou envolver fornecedores ou duplicatas a pagar. Então, debita fornecedor e credita estoques, que representa devolução de compras, né? Então, se eu devolvi uma compra a prazo, o lançamento é debita fornecedor, credita estoque. Por que debita fornecedor? Porque quando eu comprei a prazo, gerou uma obrigação de eu pagar aquele fornecedor. Mas se eu devolvi parte de mercadorias que estava variada, que não estava condizente com o meu pedido, de acordo com minha nota fiscal, então aquela minha obrigação de pagar lá a prazo, ela vai diminuir, né? Em função de eu ter devolvido mercadorias, tá? Então, esse é o lançamento
de devolução de compras a prazo. Então, dica, nas operações de compras, né, nós vamos ver aqui, ó, compra a prazo e compra à vista e suas devoluções. Nas operações de compras de mercadorias, seja ela à vista ou seja ela a prazo, você vai envolver aí as contas de estoques, caixa ou bancos e duplicatas a pagar ao fornecedor. A operação de devolução de compras é o inverso da operação de compras, né? É só dica, né? Isso aí é uma dica para caso você estiver na prova fazendo uma questão, resolvendo qualquer questão de concurso, você esquecer, você pode levar essa dica, tá? E aí, ó, vamos ao exemplo. A companhia Alfa realizou as seguintes operações em janeiro de 2011, sabendo que no seu balanço de abertura existiam saldos na conta caixa e capital social ou capital inicial no valor de 100 mil. Compra a prazo de mercadoria no valor de 100 mil. Compra à vista de mercadoria no valor de 20 mil. Devolução de 10 mil de compras a prazo por defeito do produto. Devolução de 2 mil de compra à vista por tipo de produto diferente. Vamos mostrar essas operações, como é que a gente faz a contabilização no diário, no razão, e vamos demonstrar isso já no mini balanço patrimonial. Então vamos lá. O primeiro lançamento aqui é o lançamento de compra a prazo de mercadoria no valor de 100 mil. Então, como é o lançamento de compra a prazo? Debita estoque e credita fornecedor. Não tem mistério. Ou duplicatas a pagar. Qual o valor? 100 mil. Lembrando, como é que a gente confere se os lançamentos estão corretos, né? Se o meu débito e crédito está correto. Para cada débito há um crédito de igual valor. Então, você tem que somar esses valorizinhos para ver se está batendo. Como aqui é um lançamento só de um débito e um crédito, fica mais fácil de você já verificar e visualizar. Mas quando é um débito e vários créditos, então soma aqueles créditos para ver se está batendo com o débito, tá? E aí, ó, sempre nos nossos lançamentos nós vamos fazer os históricos. Então, compra a prazo de mercadoria ao fornecedor Pimpolho conforme nota fiscal número tal. No segundo lançamento, nós temos compra à vista de mercadoria. Então, ó, debita estoque e credita caixa no valor de 20 mil. Compra à vista de mercadoria conforme nota fiscal 002. Essas notas fiscais são números fictícios que eu criei, tá? E que vocês também, na hora de um exercício, na hora da prova, podem criar. Não tem problema nenhum. Agora vamos fazer os lançamentos de devolução. Devolução de 10 mil da compra que foi a prazo. Opa! Então, se eu vou trabalhar com devolução de compra a prazo, então eu tenho que debitar fornecedor e creditar estoques no valor de 10 mil. Coloquei aqui devolução de compras só para a gente entender que isso é uma operação de devolução. Mas você pode usar debita fornecedor, credita estoques e no histórico do lançamento você coloca devolução de mercadorias com defeitos compradas conforme nota fiscal número tal. Na letra D, eu disse que foi devolvidos 2 mil em mercadorias, é o valor de uma compra que tinha sido feita à vista. Então, se eu tinha comprado à vista e vou devolver parte dessa mercadoria referente a essa compra, então eu tenho que usar a conta caixa. Debita caixa e credita devolução de compras, ou melhor, credita estoques. Histórico do lançamento, devolução de mercadorias entregues diferentes do pedido compradas conforme nota fiscal número tal. Ok? Uma vez feito os lançamentos, vamos agora passar isso para o razão, tá? Então, aí aqui, ó, eu coloquei esses dois razonetes, capital social e caixa, porque no início da questão, né, eu disse que essas contas aqui tinham saldo para a gente deixar as operações bem coerentes, né, mesmo no exemplo. Então, capital social, como é uma conta de patrimônio líquido, é uma conta credora, então tem um saldo aí credor, 100 mil, né, tá aqui. Caixa, eu disse lá que tinha um saldo inicial de 100 mil, então a gente coloca aqui, ó, saldo inicial de caixa de 100 mil. E agora a gente vai abrir os razonetes para começar a colocar a movimentação que a gente fez no livro diário. Então, eu tenho o primeiro lançamento aqui, ó, débito de estoque 100 mil, crédito de fornecedor. Então, eu venho para cá,
no razonete de caixa. Então, crédito, deixa eu ver, foi caixa, não, foi fornecedor a primeira. Então, veio aqui por de estoques, debita estoque 100 mil, credita fornecedor 100 mil. Lançamentozinho letra A. Vocês também podem numerar tanto pela letra quanto pelo número nos exercícios, na prova, né, para facilitar as operações, né? E de onde está vindo qual é a correspondência, né, desse débito e desse crédito. Aí, ó, o segundo lançamento é estoque a caixa 20 mil, né? Então, eu tenho aqui, ó, debita estoque, credita caixa no valor de 20 mil. Depois eu venho com devolução. Debita fornecedor 10 mil, credita estoque 10 mil. Então eu venho para cá, ó. Debita fornecedor 10 mil, credita estoques. Cadê estoques? Debita fornecedor 10 mil, credita estoques 10 mil. E aí aqui o que foi que eu fiz, gente? Eu abri um razonete de devolução de compras, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, 10 mil. E aí o que é que vocês podem fazer? No lugar de a gente usar esse razonete de devolução de compras, que é a mesma coisa, a gente movimenta tudo na conta estoque. Então vamos botar aqui, ó. A gente não precisa nem usar esse razonete de devolução, tá? Que eu tinha aberto aqui um de devolução de compras, mas a gente movimenta tudo na conta estoque. Então, voltando, no lançamento de devolução, debita fornecedor, credita estoque no valor de 10 mil. No outro lançamento, debita caixa, credita estoque no valor de 2 mil, tá? Aí aqui, ó, depois o que é que eu faço? Eu vou somar todos os saldos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 120 mil, 12 mil, fornecedor 100 menos 10, 90, caixa 100 mais 2, 102 menos 20, 82, capital social 100 mil. Então, era a mesma coisa se eu pegasse e deixasse esse saldo de devolução de compras, tá? Que foi o que eu fiz aqui para mostrar para vocês no balanço. Devolução de compras a gente colocaria no balanço negativo, porque é uma conta redutora de estoques, vamos dizer assim. Mas aí, para não confundir, o que é que a gente pode fazer? A gente pode não utilizar a conta devolução de compras, colocar isso no histórico, tá certo? Indicando, e aí no lançamento contábil a gente usa uma mesma conta para fazer toda a movimentação, que é a conta estoque. Então, mesma coisa se eu quisesse pegar aqui e eu, no lugar de colocar aqui estoque 120 mil, eu colocaria aqui estoques 120 menos 12, tá? Que 120 menos 12 mil seria o valor de estoques 108 mil, que é a mesma coisa. Se eu pegar aqui, ó, 12 menos 120, então aqui no registro eu poderia colocar estoques 108 mil. Então eu teria no balanço patrimonial, apurando os saldos das contas e trazendo para o balanço. Caixa 82 mil, estoque, aí aqui eu coloquei 120 mil menos o valor da devolução de compras 12 mil, ou a gente poderia colocar aqui, ó, tirando devolução de compras e colocando aqui, ó, os 108 mil, tá? Fornecedores 90 mil, capital social 100 mil, total do ativo igual ao total do passivo 190 mil. Um exemplo dado de operações com compras de mercadorias e devolução de compras de mercadoria, seja ela à vista ou seja ela a prazo, ok? O que acontece? Nas operações de compras de mercadorias, existe o imposto, né, tanto na compra quanto na venda, que é o que a gente chama do ICMS. Então, nós vamos trabalhar aqui com ICMS. Tem também o PIS, tem o COFINS, mas nós vamos nos ater ao ICMS e, como exemplo, nós vamos sempre usar as alíquotas que aqui no estado da Paraíba é adotado. 12% na compra, 17% na venda, tá? Toda vida que a gente tratar
do ICMS na compra de mercadorias, nós vamos tratar com o ICMS a recuperar, ou é a mesma coisa de a compensar. É aquele saldo, vamos dizer, que a empresa vai retendo, né, para quando ela vender, ela poder fazer o confronto do ICMS a recolher com o a recuperar, tá? E aí, ó, vamos ver nos exemplos. Por exemplo, se eu tenho aqui uma compra de mercadoria à vista, tá? Então, que a gente anteriormente mostrou sem imposto, o lançamento era débito estoque e credita caixa. Com o imposto, o que é que a gente vai fazer? Debita estoque, debita ICMS a recuperar e credita caixa. A base de cálculo do imposto vai ser sempre o valor das compras de mercadoria. Então, a gente vai ter os estoques registrados pelo valor líquido. O que é isso, professora? Vai ser lá o valor limpo do imposto. Por quê? Porque o imposto precisa ser controlado numa conta à parte, na conta respectiva dele, para que a gente para que a gente possa ver toda a movimentação quando chegar no final do período, no final do mês, a apuração do ICMS. A gente confronta os saldos de a recuperar com o saldo de a recolher. Se o saldo de a recuperar for maior, então a empresa vai confrontar esse com o saldo de a recolher, e quando confrontar ICMS a recuperar com ICMS a recolher, sobrou, deu um saldo a recuperar, então esse valor vai lá para o ativo. Se sobrar e ficar saldo ainda de ICMS a recolher, esse valor vai lá para o passivo, né? Então a gente faz esse confronto nos razonetes. Da mesma forma que na operação de compra incide imposto, se eu estou devolvendo mercadoria, eu também tenho que devolver a mercadoria e, em cima do valor da devolução, colocar o valor do ICMS. Se na compra o ICMS é debitado, então na devolução de compra o ICMS é creditado, certo? Então sempre se ligar, né, nessas nomenclaturas, nessas, vamos dizer assim, competência das contas, classificação das contas, para que a gente não erre nessas operações. Quando a gente for lá na frente ver as vendas, a gente vai ver que o ICMS na venda, a gente faz ele num lançamento separado. Por quê? Porque na venda o imposto gera uma despesa para a empresa, né? Então eu tenho uma provisão de ICMS e o ICMS a recolher. Então por isso que a gente faz o lançamento separado. Nas compras de mercadoria, não, esse imposto é embutido. Então, se eu devolvo parte daquela mercadoria, eu tenho que saber, dentro daquele valor de devolução, né, qual é o valor do ICMS, tá? Então, no lançamento da devolução de compra, a gente tem debita caixa, credita ICMS a recuperar e credita estoques, tá? Aí, ó, se a compra for a prazo, do mesmo jeito, não muda nada. Vai ser só o lançamento, o que vai mudar, acrescentar aí, é a conta ICMS. Compra a prazo, debita estoque, debita ICMS a recuperar, credita fornecedor, duplicatas a pagar. Devolução de compra a prazo, debita fornecedor, credita ICMS a recuperar e credita estoques. Do mesmo jeito que eu estou dando baixa em estoques, eu tenho que diminuir o saldo de ICMS a recuperar. Por quê? Porque eu estou devolvendo mercadorias que foram compradas, tá? Agora vamos na parte de devoluções e abatimentos com relação às vendas. Toda vida que a gente vai tratar de vendas, quando a gente tiver operações de devolução, quando a gente tiver as operações do imposto, sempre isso vai gerar despesa para a empresa, né? A empresa tem que arcar com essas despesas que vão afetar o seu resultado. Quando a gente diz vai afetar o seu resultado, é porque vai afetar lá no final, na demonstração do resultado do exercício, no seu lucro ou prejuízo, tá? Dependendo do resultado final que a empresa apresenta. Quando a gente vai tratar de devolução de vendas, né, o abatimento das vendas, a gente dá baixa no custo da mercadoria vendida na conta estoque.
pois essas mercadorias voltam para a empresa. Então, se eu estou vendendo para o meu cliente, o que é que eu tenho que querer? Que o meu cliente fique satisfeito, que ele não devolva essas mercadorias. Então, quanto mais a empresa vende, a tendência é ela ter mais receita. Mais receita implica em poder ter mais lucros, mesmo que ela calcule mais impostos, mas em compensação ela poderá ter mais lucros. A partir do momento que eu vendo para o meu cliente e o meu cliente não está satisfeito e devolve essa mercadoria, essa devolução para mim vai ser registrada em forma de despesa. Vai implicar despesa para a empresa, tá? Então essas operações de devolução, né, que implica despesa, vai implicar numa diminuição da receita de vendas, né? Porque eu tenho que deduzir das receitas as devoluções de vendas. E aí a gente vai ver isso que lá na DRE, na demonstração do resultado do exercício, quando a gente começa com as receitas operacionais brutas, que são as receitas de vendas, as devoluções, ou melhor, as deduções da receita são as devoluções ou os abatimentos e os impostos, tá? Que são envolvidos em operações com mercadorias. ICMS, PIS, COFINS e IPI. IPI na indústria, ICMS na empresa comercial, PIS e COFINS nas duas. Nessas operações, as contas envolvidas, toda vida que a gente tratar de operações com receita, de vendas, né, venda de mercadoria, devolução de mercadoria, nós teremos contas envolvidas, tanto patrimoniais quanto de resultados. Ou seja, professora, nós teremos contas envolvidas de receitas e contas envolvidas de despesas, tá? Os abatimentos vão ocorrer após a venda realizada pela empresa, devido a problemas de quebra, qualidade, né? Então, a empresa pode não querer aqueles produtos porque quebrou e tal, então aí a empresa pode vir e dar o abatimento, mesmo sentido das compras de mercadoria. A diferença é que nas operações com vendas, nós vamos ter contas de despesas, tá? As devoluções ocorrem quando algo não cumpriu com o combinado, mesmo raciocínio, a gente pode ter essa devolução de vendas total ou parcial, e os abatimentos referem-se à perca de parte do valor do produto, ou um abatimento que a empresa pode dar devido a prazo de validade, descascar da pintura, tá? E aí a empresa dá abatimento sobre esses produtos quando ela vende, tá? Vamos aos lançamentos contábeis. Quando a gente trabalha com o lançamentozinho de vendas, tá? E aqui, ó, eu tô mostrando sem o ICMS, a gente faz venda à vista, debita caixa e credita receita de vendas, debita CMV e credita estoques. Vamos entender esse lançamento. Venda à vista, vendi à vista, opa, entrou dinheiro no caixa ou no banco. Posso trabalhar aqui com caixa ou banco. E aí, toda venda gera receita, toda receita ela é creditada, tá? Se eu vendi mercadoria, né, eu tenho que registrar o custo dessa mercadoria vendida, que representa uma despesa. Então, debita CMV e credita estoque. Se estou vendendo mercadoria, então eu estou dando baixa em mercadorias da empresa, estou dando saída de estoques. E aí, dando a saída de estoques, a gente registra o CMV, tá? O custo da mercadoria vendida, débito de CMV. Quando eu vou tratar sobre lançamento de devolução, e aí mais na frente no exemplo a gente vai ver que nas operações de vendas, como é o ICMS, debita provisão com ICMS ou despesa com ICMS ou apenas ICMS e credita ICMS a recolher, né? Então sempre na venda nós vamos fazer esse lançamento à parte. Percentual, alíquota na venda 17%. Qual é a base de cálculo, professora, do ICMS? É sempre o valor da receita de vendas, tá? Então, o valor da receita de vendas é a base de cálculo para o ICMS, ok? Na devolução de vendas, nós vamos fazer os lançamentos de debita devolução, credita caixa.
debita estoque, credita CMV. Então, se eu tive devolução, toda devolução nas vendas gera uma despesa. E aí, por que credita caixa? Porque a venda não foi à vista. Então, se eu estou fazendo devolução de uma venda à vista, eu tenho que usar as mesmas contas. Dou baixa no caixa e faço o lançamento do débito de despesa com devolução de vendas. Ou devolução de vendas. Na devolução de venda, o que é que acontece? A mercadoria volta para o estoque e aí eu tenho baixa no CMV, no custo da mercadoria vendida. Por quê? Porque se a mercadoria está sendo devolvida para a empresa, né? Então eu tenho que voltar esses estoques, mas eu também tenho que dar baixa no custo, tá? Então é o lançamento padrão. Se a venda for a prazo, o que é que vai mudar? Eu vou usar clientes ou duplicatas a receber. Então, lembrando, todas as operações à vista, na compra ou na venda, a gente usa caixa ou banco. Quando a gente usa as operações a prazo, a gente usa duplicatas a pagar ou duplicatas a receber. Se for nas compras, duplicatas a pagar. Se for nas vendas, duplicatas a receber, tá? Então, ó, venda a prazo, debita clientes ou duplicatas a receber e credita receita de vendas. Então, na venda, a prazo a gente usa essas contas. E aí o lançamento do estoque de mercadoria, né? Debita estoque e debita CMV, perdão, e credita estoque. Estou vendendo mercadoria, estou dando baixa no estoque, tenho que fazer o reconhecimento do CMV. Na devolução de vendas, se a venda é a prazo, debita a devolução de venda, que é uma despesa, credita clientes ou duplicatas a receber, tá? E aí, porque eu estou creditando clientes? Porque eu estou fazendo a devolução referente a uma venda que foi a prazo. Debita estoque, credita CMV. Então, se estou devolvendo mercadoria, essa mercadoria volta para o estoque, eu tenho que dar baixa no CMV, ok? Vamos ao exemplo, né? Aqui, mesma coisa que eu fiz na compra, lançamentos de venda, de devolução. Vamos fazer aqui o lançamento no diário e vamos fazer os lançamentos nos razonetes, tá? Então, ó, a companhia Alfa realizou agora as operações de venda. Venda à vista do valor de 60 mil, custo de 35 mil. Lançamento de venda à vista. Debita, caixa, credita receita de vendas. Valor 60 mil. Debita CMV, credita estoque, valor 35 mil. Histórico, venda à vista de mercadoria. Aqui ainda não estou mostrando com os impostos. Na letra B, venda a prazo de mercadoria, valor 80 mil, custo 40 mil. Então, aqui, ó, debita clientes ou duplicatas a receber, credita receita de vendas, debita estoque, debita CMV, credita estoque. Então, venda a prazo, estou usando clientes ou duplicatas a receber. Na letra C, devolução de 15 mil da venda à vista, custo 8.750. Então, ó, devolução de venda à vista. Então, toda devolução de venda já sabe que também vai ter dois grupos de lançamento. Quando tiver o ICMS, vamos ter 3 grupos de lançamento. Então, debita devolução de vendas e credita caixa. Valor, professora, 15 mil. Debita estoque, credita CMV, valor 8.750, dado da questão. Então, nas devoluções de vendas, como foi à vista, né, eu usei a conta caixa. Lembrando que na devolução eu vou sempre debitar estoque e creditar CMV. Né? O estoque volta para a empresa, né, e o custo da mercadoria vendida tem que diminuir o saldo. Na devolução de venda a prazo, mesma coisa. Debita devolução de venda, credita clientes. Debita estoque, credita CMV, tá? Os valores 20 mil e 10 mil dado na questão. Históricos do lançamento, sempre colocando o que tem no lançamento, tá? Aqui se refere se é uma devolução, se é uma venda, se é uma compra. Os razonetes, e aí o que foi que eu fiz aqui? Eu também coloquei
o razonete de devolução de compras, mas a gente pode fazer essa movimentação toda na conta estoque. Então, a gente não vai precisar fazer na compra, abrir o razonete para devolução de compras, para vocês indicarem essa conta redutora lá no balanço, não precisa, para ficar assim, ó. Vamos usar estoques para tudo, a mesma conta de estoque, que aí aqui a gente faz a movimentação. As compras aumentam o estoque, as vendas não baixam no estoques, né? As devolução de compras também a gente inclui, né, nos estoques. As devoluções de vendas a gente dá baixa nos estoques, tá? Então aqui, ó, abri os razonetes. Aqui, considerando como é um exemplo, continuando do exemplo anterior, continuei aqui com o capital social, caixa, né? Para mostrar toda a movimentação. Como a gente terminou no exercíciozinho anterior, caixa com saldozinho de 82 mil. Aí eu continuei como se fosse um exercício sucessivo. Então, considerei aqui, a título de exemplo, né? O saldo inicial de caixa, e o importante são as movimentações que a gente colocou aqui nos razonetes, tá? Então, esses saldos de devoluções de compras, a gente faz toda a movimentação aqui no estoque. Fornecedor, receita de vendas, né? Aí aqui, ó, CMV, duplicatas a receber, devolução de vendas. Aí aqui, ó, como eu tenho contas patrimoniais e contas de resultado, o que foi que eu fiz aqui nesse exemplo? Como a gente já começou a tratar com vendas, eu marquei as cores: azulzinha para a conta de resultado, a verdinha para as contas patrimoniais. Então, quando a gente colocou todos os saldos das contas nos razonetes, o que é que a gente precisa fazer quando a gente tem as contas de resultado? A gente precisa apurar os saldos. Então, a gente precisa somar todas as receitas, todas as despesas e apurar para ver se deu lucro ou prejuízo, tá? Então, todas as despesas com todas as receitas, eu tive receita maior do que despesa, então eu tive lucros acumulados. Toda vida que a empresa apresenta lucros acumulados, a gente pega o saldo dessa conta e joga para uma conta chamada de reserva de lucros, tá? Se a empresa tivesse apresentado prejuízo acumulado, a gente leva o valor do prejuízo direto para o balanço patrimonial, lá no patrimônio líquido, de forma negativa. E se a empresa já tivesse vindo apresentando prejuízo no balanço e tivesse apresentado lucros acumulados, o que é que a gente faz? Usa o saldo de lucro acumulado para abater o saldo do prejuízo, que muitas vezes pode até cobrir esse prejuízo, e ela deixa de ser prejuízo e passa a ter lucro, tá? Então, foi uma forma de mostrar aqui para vocês o exemplo, como é que a gente faz a apuraçãozinha do resultado. E aqui, ó, no balanço patrimonial, listando as contas: caixa, duplicatas a receber, estoques, tá? Eu coloquei aqui embaixo devolução de compras, mas quando a gente for fazer, a gente vai colocar aqui estoques. E o valor de estoques, já aqui com o valor de toda a sua movimentação, tanto nas operações de compra, vendas e devolução de compras e vendas. Aí aqui, ó, fornecedor, capital social e a reservazinha de lucros. Então, eu tenho aqui, ó, total do ativo igual ao total do passivo, 238.750. Vamos mostrar agora os lançamentos com os impostos nas vendas, né? Então, ICMS, tem PIS, tem COFINS, tem IPI, mas como eu disse para vocês, nós vamos nos ater aqui apenas aos ICMS. E nós vamos trabalhar com o percentual de 17%, tá? Então, que é o que a gente usa aqui dentro do estado da Paraíba. Aí, ó, lançamento de venda à vista com ICMS. Então, eu vou ter agora 3 grupos de lançamento. O primeiro do reconhecimento da receita, o segundo do reconhecimento do custo e o terceiro do reconhecimento do imposto. Então, debita provisão com ICMS ou apenas ICMS, que é uma despesa, e credita ICMS a recolher, que é uma obrigação
passivo circulante, tá? Se o lançamento for de devolução, a gente também continua com 3 grupos de lançamento. Sendo que a gente vai fazer primeiro a devolução das vendas, debita devolução, credita caixa, debita estoque, credita CMV, debita ICMS a recolher e credita ICMS. Então, na devolução de vendas, a gente tem que fazer do mesmo jeito, né? A gente tem que dar baixa na despesa, assim como também a gente tem que dar baixa na obrigação de recolher, uma vez que aquelas mercadorias foram devolvidas, aquelas mercadorias vendidas foram devolvidas. Vamos ao exemplo, incluindo o ICMS. A Companhia Comercial Gama realizou uma compra de mercadoria no valor de 90 mil. Com o ICMS, esse aqui eu trouxe um exemplo do livro do manual, e aqui o manual usou a alíquota de 18%. Mas nos nossos exercícios, tá? E também o tipo de alíquota não importa, o que importa é saber fazer o cálculo, né? Registrar aí as operações. E aí aqui a gente vai adotar, como eu falei para vocês, 12 e 17. 12 na compra, 17 na venda. Então, a empresa comercial realizou compras no valor de 90 mil com ICMS embutido de 18%, 16.200. Então, aqui a questão já trouxe o valor do ICMS, tá? 18% de 90 mil, tá? Então, se a gente pegar 90 mil vezes 18%, vai dar 16.200. No mesmo período, ela vendeu mercadorias a prazo no valor de 120 mil, com ICMS também embutido no valor de 18%. 18% de 120 mil dá 21.600. Faça a contabilização dessas operações. Vamos fazer aqui no livro diário. Então, aqui, ó, compra de mercadoria a prazo, tá aqui. Então, debita estoques, debita ICMS a recuperar. Nas compras, o ICMS é a recuperar, ou vocês podem achar também, ó, ou a compensar, tá? Pode ocorrer de achar essa nomenclatura. Então, ó, debita estoques, debita ICMS a recuperar, acredita fornecedor que a compra foi a prazo. Vamos preencher os valores. Valor das compras de mercadorias, 90 mil. O que é que vai ser registrado no livro diário? O ICMS e o estoque. Então, eu vou pegar 90 mil vezes 18%, aqui na questão até já deu. 16.200 é o valor do ICMS. 90 mil menos 16.200, quanto é que eu vou registrar na conta estoque? 73.800. 73.800 é o valor da compra de mercadorias sem estar o valor dos impostos, né? A gente faz esse controle do ICMS, dos PIS, COFINS, desses impostos com mercadorias, IPI, em contas separadas, né? Para a gente ter justamente esse controle do que se tem a recuperar ou a recolher. Na venda a prazo, né? Então, nós temos debita clientes e credita receita de vendas. Então, primeiro a gente faz o reconhecimento da receita de vendas. Depois a gente faz a provisão do ICMS, depois a gente faz o registro do custo da mercadoria. Então, debita clientes e credita receita de vendas, debita provisão com ICMS, credita ICMS a recolher, debita CMV e credita estoques, porque eu estou aqui na venda de mercadorias, tá? Aí aqui, ó, se eu quisesse apurar o lucro bruto, só para vocês entenderem, ó, as deduções na DRE, aqui é uma DRE simplificada. A gente vai abater sempre as devoluções, quando tiverem abatimentos, e os impostos. Então, aqui eu tive o ICMS. Então, receita de vendas menos ICMS, vendas líquidas. Quando eu tiro o CMV, lucro bruto. Essa estrutura aqui é a estrutura da DRE, né? Que é lá de acordo com a legislação, e aí a gente vai inserindo os valores para até no final chegar no resultado final, tá? Depois do lucro bruto da DRE, a gente tem as despesas administrativas, que são as despesas operacionais, as administrativas, despesa financeira, despesa comercial, despesa tributária, né? Depois a gente tem as receitas não operacionais, despesas não operacionais, né? Depois a gente tem cálculo de imposto de renda e contribuição.
até chegar no lucro líquido do exercício ou prejuízo, tá ok? E aí, ó, o que é que a gente pode deduzir, né? Os estoques são registrados pelo valor líquido, sem os tributos embutidos. A receita de vendas é registrada pelo valor total, incluindo os tributos. Os impostos sobre a venda são apresentados como dedução da receita. E o valor do ICMS é apresentado como redução da receita bruta. Não corresponde muitas vezes ao real encargo tributário da entidade, né? Por quê? Porque no final a empresa ela faz esse confrontozinho aqui, ó, do que ela tem a recuperar e do que ela tem a recolher. O que é que vai acontecer? Nunca a gente vai poder ter essas contas no balanço ao mesmo tempo, as duas. Eu vou ter no lançamento, lá no balanço, de um lado ICMS a recuperar, de um lado, do outro lado a recolher. Não. A gente sempre vai fazer a compensação dessas contas, a apuração dos saldos e confrontar, né, o saldo menor com o saldo maior e aí ver se vai dar a recuperar ou se vai dar a recolher, tá? O que é que pode acontecer, como eu falei para vocês? Outros impostos podem acontecer tanto na compra quanto na venda. PIS, COFINS, né? IPI, quando a gente trata de indústrias, é o mesmo raciocínio, é o mesmo lançamento. Nas compras, PIS a recuperar. Nas vendas, PIS a recolher. Nas compras, COFINS a recuperar. Nas vendas, COFINS a recolher, tá? Mas aqui a gente não vai se ater a esses impostos. Vamos trabalhar com o ICMS. O que acontece também, dentro das operações de compras, a gente pode achar fretes, pode achar seguros, a gente pode achar gastos com transportes, tá? Nessas operações. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente também vai contabilizar. Quando aparecer gastos, quando aparecer fretes, nas compras, seguros, transporte, nas compras, sempre esses valores eles vão estar integrados, eles vão compor aos valores do estoque de mercadoria. Vai fazer parte do estoque de mercadoria. O CPC 16 diz isso. Por exemplo, eu coloquei aqui: se uma empresa comprou 12 mil de mercadorias e foi cobrado R$ 400 pelo transporte dessas mercadorias, qual é o valor do estoque, professor? É 12 mil mais 400. Então, é 12.400. Qual é a base de cálculo do ICMS? É o valor das mercadorias. Então, vai ser o valor do estoque de mercadoria mais o valor do transporte. Então, essa contabilização a gente faz tudo junto, tá? Então, aqui, ó. Como é que eu vou contabilizar isso? Debita estoques, debita frete e seguro transporte da compra, acredita fornecedor, acredita contas a pagar. A gente pode fazer o lançamento assim, estou mostrando para vocês ele destrinchado, tá? Mas a gente faz tudo no lançamento de estoques. Nós vamos usar a conta estoque para tudo. E depois a gente debita estoque e credita frete só para transpor esse valor de 400 da conta de fretes e seguros e transporte da compra para jogar esse saldo para a conta de estoques. Mas a gente pode fazer o lançamento direto. Debita estoque 12.400 e credita duplicatas a pagar com fornecedores 12 mil e credita contas a pagar com estoques ou contas a pagar com transportes e seguros no valor de R$ 400. Então, a gente pode juntar esse valor na conta de estoques. Se a gente não, vocês não quiserem desmembrar. Então, nós vamos fazer juntando, tá? Que fica até mais fácil e não está errado, certo? Então, toda a vida na compra. Se tiver assim, comprei mercadoria, mas foi cobrado o frete. Então, qual é o valor do estoque? É o valor das compras mais o valor do frete, tá? Qual é a base de cálculo do ICMS? É a base de cálculo do valor do estoque. Então, qual é a base de cálculo? É o valor do estoque mais o valor de fretes ou seguros que ocorreu nas compras. A gente vai ver que nas vendas isso gera despesa para a empresa. Observe que tudo que é relacionado à venda vai gerando despesa. Tudo que é relacionado à parte das compras, isso vai integrando o valor do preço de custo dos estoques, tá? E aí, ó, nas vendas, como eu disse para vocês, gera despesa. Então, vai ser um lançamento à parte. Debita despesa com fretes e seguros.
transportes, credita, contas a pagar, tá? Vamos usar a nomenclatura de contas a pagar. Descontos comerciais. Descontos comerciais podem ser obtidos e concedidos. Os obtidos são nas compras, ou seja, a empresa comprou com desconto, então ela obteve desconto, tá? São classificados como receitas. Então, descontos obtidos, receita comercial para a empresa, né? Porque está relacionado à operação das compras. Então, quando os descontos estiverem relacionados às operações das compras, são descontos comerciais obtidos. Os concedidos é quando na venda a empresa vende e dá desconto. Então, para a empresa gera uma despesa, tá? Aí, os descontos, tá? Para a gente também lembrar que os descontos, eles não integram a base de cálculo do ICMS. Então, por exemplo, se eu vendi 10 mil, vendi com desconto de 10%. Quanto é 10% de 10 mil? É R$ 1.000. Quanto é que vai ficar isso? Líquido, sem o desconto, 9 mil. Então, a base de cálculo do ICMS vai ser 9 mil. Os descontos, eles não entram na base de cálculo dos impostos, ok? Bem lembrado isso, tanto para a compra quanto para a venda. No exercício prático, nós vamos visualizar. Descontos financeiros, que também existe, né? Quando o vendedor pode dar, vamos dizer, a empresa compra, quer antecipar um pagamento, né? Então pode ter esses descontos financeiros, que também é da mesma forma. Descontos financeiros que podem ser obtidos e concedidos. Então, na compra, os descontos são obtidos, na venda, os descontos são concedidos, ok? E aí, ó, gente, o CPC 16, ele traz também a nomenclatura de valor realizável líquido, né? Que é o valor de venda dos estoques, né? É o preço de venda, melhor, das mercadorias, né? E existe também uma continha chamada de provisão para perdas em estoques. Uma conta redutora de estoques, como o PDD, é redutora de duplicatas a receber, tá? O que é isso? O custo dos estoques pode não ser recuperável se os estoques estiverem danificados ou se tornar obsoleto. E se o seu preço de venda tiver diminuído. Então, se por acaso, quando a empresa ela vai repor o estoque, na hora de vender, ela não consegue vender pelo mesmo preço e vende pelo preço menor, aquilo para ela vai gerar despesa. Então, vai reduzir, né, o valor lá das suas receitas e vai implicar numa diminuição do valor dos estoques, tá? E aí, os custos desses estoques também podem não ser recuperáveis se os custos estimados de acabamentos ou os custos a serem incorridos para realizar a venda tiver aumentado. A prática de reduzir o valor desses custos, que a gente chama de write down, para o valor realizável líquido, é consistente com o ponto de vista que os ativos não devem ser escriturados por quantia superior àquela que se espera realizar com a sua venda ou seu uso. Ou seja, a gente sempre deve contabilizar, registrar nos ativos, tudo condizente com o que está na nota fiscal, com aquele preço que a gente, o preço de venda, com o preço de custo, né? Nunca na dúvida realizar o registro dos ativos a maior, né? A gente precisa respeitar o princípio da prudência, ok? A título de informação a mais para vocês que o CPC traz. Então, aqui o CPC traz sobre esse valor realizável líquido, né? Que é o valor de venda dos estoques, né? E aí o CPC traz essas partes explicando. Então, a estimativa do valor realizável deve ser baseada nas evidências mais confiáveis e disponíveis no momento. Então, vou estabelecer um preço de venda do meu produto, do meu estoque, né? A empresa, quando forma o preço, ela leva em consideração vários fatores, né? Ela tem que embutir o valor do imposto, o preço de custo, os gastos, para que ela consiga, quando vende, né, na sua receita de venda, pagar com todas as suas despesas, arcar, né, com todas as suas obrigações, para no final sobrar alguma coisa, né, ou para ela reinvestir na empresa, né, ou para ela guardar aquilo ali como forma de lucro, né, para uma reserva e tal. Então,
Por isso que a gente diz que essas bases precisam ser confiáveis. Levar em consideração, né, quando a gente vai estabelecer o preço de venda de produto, variações nos preços e nos custos, né? Ou seja, nos custos, quando você vai comprar de fornecedor, né? A variação no mercado, né? Por exemplo, nesse período de pandemia, a gente está vendo muita variação de preços de alguns produtos, principalmente quando a gente vai ao supermercado, nessa parte de consumo, né? Então, sempre está verificando isso. Tá? E as estimativas também do valor realizável devem levar em consideração a finalidade para que esse estoque ele é mantido. Né? Então, esses estoques é mantido para quê? É para venda, para revenda, é para troca. Né? A maioria das empresas é o quê? É para venda, empresa comercial. Né? Então, é revenda de mercadoria. Tá? Aí aqui, ó, gente, eu coloquei um exemplozinho para gente, se houver alguma questão que a gente trate das perdas de estoques. Vamos dizer que uma empresa fez um inventário, encontrou 4 bens lá nos seus estoques, nos bens do almoxarifado. E depois que ela fez esse inventário, esses bens estão tudo quebrado, não serve para nada. Né? Então, o que é que a empresa faz? Qual é o lançamento que ela faz no seu balanço? Né? Debita perda com estoques obsoleto e credita provisão. Mesmo raciocínio de PDD, conta redutora de estoques, porque aqueles estoques não servem mais para nada. Então, se não servem mais para nada, o que é que a gente tem que fazer? Reconhecer aquilo como uma despesa, ou seja, aqueles estoques eram para ter sido vendidos, não conseguiu vender, não serviu mais para nada, e creditar provisão para perda em estoques é uma conta redutora de estoques, baixar o saldo de estoques, porque aqueles produtos que estão lá não servem mais, tá? Então, mesmo raciocínio do PDD. Reconhecimento, divulgação, mesma coisa, reconhecer, contabilizar, fazendo um livro diário, fazendo um livro razonete. Então, os estoques, eles são reconhecidos como a parte de estoques, quando a gente trata de vendas, a gente tem o custo da mercadoria vendida, né? São reconhecidos como despesa quando a gente trata de venda, porque a gente tem que ter CMV, né? Então a gente tem estoque, CMV, receita ou despesa. E a despesa referente ao CMV, se eu tiver devolução de venda, eu tenho despesa de devolução de venda, tá? Onde a gente divulga todas as operações com os estoques nas demonstrações contábeis, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, tá? E demonstração do resultado do exercício. A gente tem balanço patrimonial, estoques, os impostos, né? Demonstração do resultado do exercício. Nós temos as receitas, o custo, despesa com ICMS, tá? Então a gente precisa fazer isso aí, ok? E aí, ó, o que acontece também que a quantia de toda reversão de redução do estoque proveniente do aumento no valor realizável líquido deve ser registrada como redução do item a que for reconhecida despesa ou perda. Debita provisão para perda de estoques e credita perda de estoques. Ou seja, mesma coisa quando a gente viu lá em PDD. Se acontecer daquele estoque obsoleto antes de eu dar baixa, né, de eu reconhecer ele como despesa, ou se eu reconhecer ele como despesa e aqueles produtos estão lá, eu não dei fim e eu ainda consegui vender, eu faço a reversão. Ou seja, eu debito a conta redutora, provisão para perda de estoque, ou seja, eu dou baixa, né, no saldo dessa conta e credito perdas, dou baixa numa perda, né? Então, aquela despesa que eu reconheci aqui, ó, estavam obsoletos, não serviam para nada, fechei o inventário, precisei fazer lançamento, debitei perda, que reconheci como uma despesa, e creditei provisão para perda lá em estoque. Se eu conseguir reverter isso, pelo menos em 2.000, 1.000, o que for, eu faço o lançamento inverso. Debita provisão para perda de estoque e credita perdas de estoque, ok? E aí a gente fecha essa parte de estoques, de suas contabilizações, no lançamento diário, no razonete e na elaboração das demonstrações contábeis, ok, gente? Bons estudos!